Olá, estamos ao vivo. Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Olá. Boa noite, estamos aqui aguardando vocês chegarem. Estamos ao vivo com mais uma live. Domingo, sábado passado, começamos uma série de lives todos os sábados a partir das 19 horas e estamos aqui ao vivo aguardando vocês para bater um papo assim maravilhoso, falando do tema reconhecendo e ativando os recursos dos traços de caracteres. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui aguardando vocês para um bate-papo, uma conversa maravilhosa. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo, aguardando vocês chegarem. Estamos ao vivo. Boa noite. E hoje nós vamos falar, primeiro, reconhecer os traços. Quem são eles? Quem são esses traços? Quais são os traços? Quantos são os traços de caracteres? E quais são os recursos, né, de cada um? Certo? E aí nós estamos aqui aguardando vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um sábado, certo? Aguardando vocês com muito prazer, muito prazer. Bom? É um prazer imenso estar aqui fazendo mais uma vez, batendo mais uma vez esse papo maravilhoso com todos vocês, aguardando vocês chegarem, tá? Quem está aí, quem está aí, boa noite. Quem está aí, boa noite. Estou aguardando vocês chegarem. Vamos falar dos traços, dos recursos dos traços de caracteres. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos aguardando pessoas entrarem aqui para bater um papo. Boa noite. Estamos aqui com a live, falando de linguagem corporal, de análise corporal. E hoje nós vamos falar dos recursos dos 5 traços de caracteres. A semana passada nós falamos sobre as dores e, na verdade, nós falamos sobre os traços de caráter e as dores. Nós enfatizamos mais as dores dos traços. E essa semana nós vamos falar dos recursos. Nós vamos ativar os recursos e saber quais são os recursos de cada um dos traços de caracteres. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá!
Olá, Luana, Lua Nara. Olá, Lua Nara. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com você nessa live. Seja muito bem-vinda. Fique bem à vontade para fazer seus comentários, para dar seu like. Depois dessa live aqui, nós vamos deixar lá gravada no Instagram, no YouTube. E quem desejar assistir mais uma vez, né, vai ficar aqui salva no Instagram, na página. E também vai subir lá para o YouTube, tá bom? Então, você pode compartilhar essa live com outras pessoas, tá bom? Seja muito bem-vinda, querida Luanara. Tá, um prazer estar aqui com você. Estamos aguardando, né? Tudo em paz. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar sobre os recursos dos traços de caracteres, reconhecendo e ativando os recursos dos traços de caracteres. Certo? E o que é traço de caractere? Muitas pessoas ainda já ouviram falar e outras não, né? Então, é a forma como a pessoa se mostra e se relaciona. O modo dela ser, de ela existir no mundo. Ela foi mielinizada assim. Então, desde a gestação até os 5, 6 anos de vida, a criança foi mielinizada e ela toma uma forma, né, a partir das dores que ela vai sentindo nessas fases, e o corpo dela toma uma forma, né, e que ela vai, a partir disso, se relacionar no mundo, né, a partir de como ela foi mielinizada, tá certo? Então, são aspectos gravados e inscritos na concepção até os 7 anos de idade. Então, essa foi uma descoberta, primeiro, com Freud, né? Isso é um conhecimento científico descoberto por Freud. E Freud foi um psicanalista, médico, e ele começou esses estudos e descobriu que a mente e o corpo existia. Nesse corpo existia uma mente. E depois os discípulos dele, que foram 2 discípulos de Freud, que foi primeiro Wilhelm Reich, que Wilhelm Reich percebeu que a mente e o corpo eram uma coisa só, e que a mente influenciava em todas as questões relacionais, né, da pessoa. Então ele deu nome a cada fase, né, que é de 0 a 5 a 7 anos. De 0 a 5 a 7 anos, alguns autores chegam a dizer que é 5, outros 6, e alguns chegam até a dizer até 7 anos forma esse traço de caráter, esses traços de caráter. Todos nós vamos passar por esses traços de caráter. O que são traços de caráter? São aspectos, né, que dão forma. São traumas que a gente passa nessa mielinização do sistema nervoso central. E aí, Wilhelm Reich deu nome a cada fase, né? Então, ele deu esse nome, que foi para esses cinco traços de caráter, que foi esquizoide, que eu falei a semana passada, esquizoide, oral, masoquista, psicopata, masoquista e rígido. Tem a ver com patologia? Não tem a ver com patologia. O nome é estranho. Às vezes a gente ouviu falar em algum desses nomes que se relacionam com alguma patologia, alguma doença, algum transtorno de personalidade, mas não tem a ver. Esses nomes foram apenas nomes que ele entendeu de colocar, mas sem nenhuma ligação com essas patologias, tá certo? Então foram esses nomes que ele deu a esses traços, a essas passagens de mielinização e essas fases, tá bom? Que vai
da forma de a pessoa se relacionar no mundo, tá bom? Esses aspectos ficam gravados, fica lá gravado, né? Lá naquela fase da infância, fica gravado lá no processo de mielinização, tá bom? E a gente chama esse processo de trauma. Então, para cada dor que a criança passa, tem um nome, né? Então, o esquizoide passa pela dor da rejeição, o oral passa pela dor do abandono, o masoquista, o psicopata passa pela dor da manipulação, o masoquista passa pela dor da humilhação e o rígido passa pela dor da traição, exclusão ou troca, tá? E aí, os 5 traços revela o seu corpo revela a sua mente. Então, os 5 traços revela a forma do seu corpo e o seu corpo revela a sua mente, como a sua mente funciona, como ela pensa, ela age e sente no mundo, tá certo? Então, essa é a transformação que acontece, né? A mielinização, digamos assim, que acontece nessas fases e que vai, né, seguir para a vida adulta. Se o ambiente não for favorável, essa criança vai crescer retraumatizando aquela dor daquela fase que foi mielinizada de uma forma mais forte, digamos assim, mais significativa, né? Então, tem crianças que passam pela dor do esquizoide, que é a dor da rejeição, mas de uma forma mais acentuada. Tem crianças que passam pela dor do abandono de uma forma mais acentuada e assim por diante, tá bom? Mas todos nós vamos passar, né, pela fase, por essas 5 fases. Todos nós passamos por essas fases, tá bom? Então, o que vai acontecer, o que pode essas informações, do que a gente vai nos, digamos assim, nos ajudar, né? Sabendo dessas informações. Por que essas informações são importantes? Né? Essas informações são importantes porque estas informações lhe dão a capacidade de entender como você funciona. Como eu havia falado a semana passada, nós temos a forma de agir, sentir e pensar no mundo. E não há nada errado da nossa forma de ser. Muitas vezes a nossa forma de pensar, sentir e agir no mundo é discriminada, digamos assim, as pessoas não aceitam o nosso jeito de ser, a nossa forma de ser, né? E aí diz que a gente é errado, que o que a gente pensa é errado, o que a gente faz é errado, né? Mas cada um interpreta um fato de acordo com aquilo que ela passou, né, na infância. Quais foram os referenciais dessa pessoa, dessa criança, né? Os referenciais vêm da família. Olá, Paula Bastos, tudo bem, querida? Seja bem-vinda! Muito bom ter aqui você, tá bom? Muito bom! Que bom! Seja bem-vinda, certo? Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, suas dúvidas. Nós estamos aqui para responder, tá? Então, hoje o tema... Oi, Paula, minha cliente. Bom estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre os traços de caráter, né? Então, e como é que a gente mede os traços de caráter? A gente mede através de uma análise corporal. Análise corporal, nós analisamos 6 partes do corpo. Nós analisamos o formato da cabeça, nós analisamos o olho, a boca, né?
nós analisamos o tronco, o quadril e as pernas, tá bom? Então, a partir daí, a escola O Corpo Explica, ela desenvolveu uma ferramenta, porque no tempo de Wilhelm Reich, ele não desenvolveu essa ferramenta, tá? Mas e aí, a escola O Corpo Explica desenvolveu essa ferramenta que é um mapa, né? Que a gente, a partir desses pontos, nós vamos pontuando a quantidade, né, de traço que ela tem em cada parte do corpo. E aí a gente faz o mapa e dá a ela esse mapa e naturalmente ela vai ter um pico, né? Nós passamos pelas 5 fases e temos os 5 traços em nós, mas sempre tem um que é o pico, né? Que é o que é maior em nós, tá? É onde a gente vai estar maior parte do tempo nesse traço, usando os recursos ou na dor desse traço, tá bom? 1 ou 2 traços é o que estão mais em evidência. Isso não quer dizer que os outros não estejam ali também nos dando algumas, influenciando as nossas decisões. Os outros traços também influenciam as nossas decisões, mas quem vai influenciar mais as nossas decisões, o nosso modo de pensar, sentir, agir, são esses picos, tá? Dos traços. Então, eu falei que existem 5 traços, que é o esquizoide, que passou pela dor da rejeição, o oral, que passou pela dor do abandono, o psicopata, que passou pela dor da manipulação, o masoquista, que passou pela dor da humilhação, e o rígido, que passou pela dor da traição, troca ou exclusão, certo? Então, nós passamos por todos esses traumas, mas algumas pessoas sentiram mais a dor de um ou de outro, tá? Então, as pessoas funcionam de forma diferente porque elas entenderam e passaram por aquele momento de mielinização do trauma de uma forma diferente, tá bom? Percebeu esse momento, a criança percebeu esse momento de uma maneira diferente. Por exemplo, uma criança passou pelo trauma da rejeição. Todos nós passamos por esse trauma da rejeição. Uma criança entendeu que naquele momento, né, ela sentiu algum momento, né, de que a mãe teve algum problema na gravidez, ficou muito preocupada, pensou como é que ela seria ter esse filho, né? Então a criança sentiu mais a dor da rejeição do que uma outra que estava lá também, tá bom? Então é de acordo com o que a criança interpreta e sente no momento, tá bom? Então, isso não tem a ver que a mãe rejeitou o filho, que a mãe não quis o filho. Muitas vezes não é isso. A mãe, mesmo a mãe querendo esse filho, né, a preocupação, né, de como esse filho virá ao mundo, de como ela vai assistir esse filho, né, de como será esse mundo para ele. Tudo isso, essa preocupação da mãe, ele vai entender. Olá! Tia Domingas, seja muito bem-vinda, querida. Bom estar aqui com você também, tá? Boa noite. Paula, Domingas, minha tia, Luana. Obrigada aqui por vocês estarem aqui comigo, tá? E quem ficar até o final vai ter a oportunidade de entender, reconhecer e ativar os recursos dos traços de caracteres. Tem a oportunidade de entender esse processo e entender quais são os recursos desse traço, tá bom? Desses traços, que são 5 traços de caracteres, são esses traços, como eu havia dito anteriormente, foi, né, descoberto por Wilhelm Reich, é um conhecimento científico da psicanálise. Reich era um psicanalista, e inicialmente foi Freud, né? Mas depois Reich, que entendeu Freud, descobriu que existia no corpo uma mente,
é que existia corpo e mente. William Reich era discípulo de Freud, foi desenvolvendo mais essas pesquisas e percebeu que o corpo e a mente eram uma coisa só, e tudo que existia, que influenciava, que estava na mente, influenciava o formato do corpo da criança, de 0 a 5 anos, até 6 anos, 7 anos. Então, todo o processo de mielinização, né, na medula espinhal, ela passa, e a partir do momento que ela vai mielinizando, a criança vai ressentindo algumas dores, tá? Isso é normal, isso todo mundo passa, né? Que são as 5 dores: a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação, da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição. Como eu havia falado, né? Eu tô repetindo porque chegou outras pessoas. Cris, boa noite, seja muito bem-vinda. Bom estar aqui com você, viu? Seja muito bem-vinda, façam perguntas, interaja comigo, compartilhe essa live, tá bom? Então, passamos por essas dores? Passamos. Então, existe, né? Eu sou analista corporal e comportamental, e o que nós terapeutas fazemos na análise corporal? Nós identificamos quais são os traços da pessoa. Todo mundo tem 5, mas existe o mapa vai medir em qual proporção esses 5 traços de caráter está na pessoa, né? Então, qual foi a dor que ela mais ressentiu na infância? E isso a gente vai medir pelo mapa de caracteres. Se você for lá no meu Instagram, vai ver lá que eu postei lá um mapa. Ali a gente faz uma análise corporal da pessoa e ali nós detectamos qual foi a maior dor da infância que ela sentiu, porque a dor que ela sentiu mais forte vai ser o pico que vai ter o mapa, tá certo? Então, pelo formato do corpo, nós analisamos 6 partes do corpo. Nós analisamos o formato da cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, tá bom? Oi. Você quer entrar e conversar ao vivo com a gente, Cris? Hã? Você quer participar ao vivo? Nós participamos. Vamos lá. Quer participar ao vivo? Opa, não? Certo? Então, o Cris já passou, né, Cris, pela análise. Paulinha também já passou pela análise. São 2 clientes que estão aqui comigo, que passou pela análise. Já sabe quais são os traços que elas têm maiores picos. Sabe qual foi a dor, né, o trauma mais forte que ela sentiu na infância. E isso é um problema? Não. Nós passamos por esses traumas, essas dores, para nos dar recursos, tá bom? Isso são recursos que nós vamos criar para poder interagir no mundo, tá bom? Não há problema nisso. Há problema se a pessoa não souber qual é o recurso e ficar nessa dor retraumatizando. É importante saber por que as suas dores, para ativar os seus recursos. Porque se a pessoa não souber qual foi a dor da infância dela, que ela sentiu mais fortemente, qual foi a fase que ela sentiu mais fortemente, o que acontece? Ela vai ficar vulnerável e ela vai estar sempre retraumatizando, tá bom? Então, a gente vai evitar retraumatizar. Se retraumatizar, certo? A gente vai ter condições de se proteger. Por exemplo, uma pessoa que tem o traço de caráter oral, ela vai saber que ela sentiu a dor mais forte do abandono. Aí o que acontece? Ela vai evitar locais que ela se sinta abandonada, ela vai evitar pessoas ou situações em que ela vai se sentir abandonada, certo? Para que ela não ative a dor do trauma, do traço dela. A mesma coisa vai ser com outros traços, certo? Então, ela vai, sabendo disso, ela vai ativar
mais o recurso do que a dor. Daqui a pouco a gente vai falar dos recursos dos traços. Eu estou falando apenas de dor, né? Eu já falei a semana passada, mas hoje nós vamos ficar agora, já que eu fiz já um resumo da aula passada, para vocês entenderem, eu vou, daqui a alguns instantes, já entrar agora no recurso. Para toda dor existe um recurso e a gente precisa ativar os recursos para a gente estar sempre no recurso, porque se a gente estiver na dor, o que acontece? A gente não avança na vida. Uma pessoa que está doente, ela tem condições de avançar na vida? Não. Então, se a pessoa estiver sempre na dor do trauma infantil, ela não consegue avançar nos relacionamentos, ela não consegue avançar no trabalho, ela não consegue avançar na vida financeira, ela não consegue avançar em lugar nenhum. Tem algumas pessoas que avançam até um pouco na financeira, mas a vida amorosa não está bem. Então, para ela estar, né, plenamente saudável, né, entre aspas, né, porque a gente é uma eterna busca, né, a gente está sempre aprimorando. Quem tiver perfeito, quem tiver totalmente saudável, né, não tem mais nada a melhorar, é preocupante, né? Porque nós somos eternos aprendizes. Então, a gente vai sempre estar buscando se conhecer e se melhorar, né? Então, o autoconhecimento, como foi a live da semana passada, é isso, é a gente conhecer como a gente funciona. Porque esse mapa de caracteres nos dá essa capacidade, né? Nos dá esse recurso, nos dá uma ferramenta maravilhosa para a gente entender como a gente funciona, tá bom? E quais são os nossos recursos, nossas dores, e a gente se proteger e evitar se retraumatizar, ok? Então, isso aí é leitura corporal. Então, o que é a leitura corporal? Eu já falei. E quem, né, desenvolveu, né, essa leitura corporal foi o William Reich, que é um psicanalista, né, através da análise do caráter. Né? E o que é caráter? É a forma como a pessoa se mostra e se relaciona. Tá? Aspectos que são aspectos gravados e inscritos desde a concepção até os 7 anos de idade. Que é essa fase de melanização, essa fase que passa pelos traumas infantis, tá bom? E o que é tão importante a gente saber, já falei, né? Então, o traço de caráter é um mecanismo de defesa, né? Então, quando eu tenho um traço de caráter esquizoide, né? Eu estou ali me defendendo da rejeição, né? Então, cria-se esse mecanismo de defesa para eu poder, né, me defender daquele trauma. E aí eu tenho um recurso. Qual o recurso do esquizoide para me defender daquele trauma, da rejeição? Eu vou falar daqui a pouquinho, certo? Então, o corpo, a forma dele, cria uma proteção, né, a esse estresse, a esse trauma repetitivo na infância. Então, o corpo dele cria uma proteção para isso, tá bom? Então, é por isso que cada um tem um formato. O corpo da pessoa se forma de acordo com aquele trauma, justamente porque é um mecanismo de defesa e uma proteção, certo? Então, tem alguém culpado? Ah, não, meu pai não me abandonou, minha mãe não me tratou bem, né? Eu fui rejeitado. Né? Às vezes o pai e a mãe fez tudo o que tinha que fazer, o que eles puderam dar, eles deram. Só que a criança interpreta dessa maneira. É a maneira como a criança interpreta. Às vezes a criança não foi rejeitada, a criança não foi abandonada, mas é a forma que a criança, no momento, interpreta. Até uma mãe sair para beber uma água, para ir trabalhar, a criança interpreta como fosse abandonada. Então, não há culpado, não há julgamento aqui. A gente não está aqui para fazer julgamento de pai e de mãe, até porque pai e mãe, eles deram aquilo que eles puderam dar. E deram o que é melhor. Mas, muitas vezes, não foi o que a criança esperava, não era o que a criança queria, não é... Ela interpretou de outra maneira aquela saída da mãe para trabalhar.